noite a todo mundo, amigos seguidores do canal. Entrando num novo mês de março, dia 1º. Hoje vamos de interlúdio de terror, na antecipação da próxima história do Lovecraft, no final de semana. E essa é uma postagem muito especial. Eu, pelo menos, acho muito especial, porque trata-se da narração do meu primeiro conto que eu escrevi. O que acontece? Eu venho escrevendo histórias de terror há muitos anos, né? Mas acabou que eu só vim ser publicado bem mais recentemente, né? Esse conto, por exemplo, ele apareceu ele foi publicado num livro de contos, esse aqui, ó, Pelas Sombras de Curitiba. Esse livro aqui contém uma série de contos todos de minha autoria. Mas no início eu comecei a participar de seletivas para antologias de contos, né? Aí mandei alguns contos e sempre fui selecionado. Todas as seletivas que eu participei, eu fui selecionado. Isso aí já começou lá um pouco mais para trás, 16 ou 17, e comecei a ser selecionado até chegar em 2020 a ser publicado meu primeiro livro solo. Depois teve um segundo. E esses dois livros solo contêm os contos que eu acho os melhores. E esse daí é o primeirinho e é um dos que eu mais gosto. Ele como eu coloquei no aviso da comunidade, ele é uma mistura de experiência pessoal, apesar de bem fantástica a história. O início, a experiência do menino, da criança, que depois vem a ser o protagonista da história, mas a experiência que se passa com aquela criança é praticamente exatamente aquilo, inclusive no aspecto fantástico, que aconteceu comigo quando eu era criança. Então aquele Marcos que tem lá na história, no conto, sou eu. Então é um conto que tem essa coisa de, assim, essa atração para mim suplementar. Eu me diverti muito escrevendo porque eu relembrei, apesar da lembrança não ser das mais agradáveis, mas eu lembrei da minha infância, de situações e tal. E depois, o decorrer da trama também tem muito da minha vida, né, que foi tendo ao longo do tempo. Aí já tem algumas diferenças, mas aquele início é literalmente experiência pessoal minha. Então eu espero que vocês ouçam e gostem. Esse conto aí, o Slenderman, eu já tinha postado antes, mas lá nos primórdios do canal eu postei ele em pedaços, porque era obrigado a fazer postagens de até 15 minutos. E o conto leva um pouco mais que isso, então eu tive que postá-lo em partes. Isso é um aspecto. E o outro é que de fato eu ainda não dominava muito bem. Não que hoje eu seja um mestre do audiovisual, mas as postagens estão bem melhores do que eram no início. E então já estava pedindo uma repostagem esse conto aí. E muitos outros, que eu depois com vagar eu vou refazendo e repostando e vou mostrando para vocês. Então é uma repostagem, porém o conto inteiro está aqui, né? Esse conto ele tem uma outra peculiaridade. Eu já comentei, mas eu vou botar o link aqui no meu canal, uma postagem que eu fiz há uns anos atrás, explicando de onde nasceu todo esse esforço aqui, todo esse processo, a criação do canal em si. Então vocês deem uma olhadinha lá no link, é interessante de ver, minhas filhas estão lá, né? Que são a razão desse canal existir. Então, o que acontece? Eu faço ainda, né? Tenho realmente bastante seguidores lá, tenho para mais de 20 mil. Se tivesse esse tanto aqui no YouTube, era uma beleza. Mas um dia chega lá. O fato é que lá no blog Creepypasta Brasil, eu entrei em 2016, acho eu. Assim que ele começou no Brasil, ele é da plataforma Amino. Então comecei a participar meio com a intenção assim de me obrigar a escrever, né? Para tinha um compromisso de estar escrevendo sempre, né? Aí fui crescendo lá dentro da comunidade, nesse blog. E é um blog, como o nome indica, Creepypasta Brasil, ele é especializado em creepypastas.
ele tem lá as mais variadas formas de expressão. Tem poema, tem ficção, tem ficção, todas são, mas prosa, tem arte, desenhos, alguns eu inclusive andei fazendo lá. Tem bastante coisa. Tem muitas pequenas crônicas, né? Que eu também publiquei muitas lá. Eu tenho muita coisa publicada lá no blog. A melhor parte eu fui transplantando aqui para o canal. Mas lá o canal é especializado em creepypastas, né? Para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece. Creepypasta é aquela velha história, né? O nego inventa um nome novo para um troço que sempre existiu. Eu, sinceramente, não vejo muito como distinguir uma creepypasta de um conto de terror. Normalmente a creepypasta tem uma ambiência na internet, as histórias, os personagens, os mitos nascem na internet. É algo que tem um embrulho assim modernoso que agrada muita gente, né? Mas são contos de terror, na realidade, não tem muita diferença. Não tem, na verdade, nenhuma. Então, vários desses personagens da que aí se confunde, né? O nome do formato da ficção, que é a creepypasta, com os personagens que também são chamados de creepypastas, né? E esse nome vem a ver creep de assustador e pasta de arquivo, né? Então uma releitura do velho e manjado termo do conto de terror. Normalmente são contos, né? Não tem espaço para ser mais longo. Então tem montes e montes de personagens que foram surgindo, tipo Jeff the Killer, e muitos outros. Tem um monte. Se vocês forem lá no Creepypasta Brasil, vocês vão ver trocentos, né? Tanto nos nomes, nos avatares dos membros, quanto nas histórias. E tem na internet. Eu percebo como tudo que se propõe a ser moderno tem logo um declínio. Eu hoje acho que a creepypasta até passou um pouco a moda. Mas as narrativas ficcionais de horror nunca vão passar de moda, né? Claro, como a gente percebe aqui, narrando sempre clássicos do terror. Só que dessas creepypastas, destaca-se uma, que é o Slenderman. Slenderman é uma creepypasta, como eu procuro mostrar no conto, ele tem essa apresentação moderna, tem alguns filmes de ficção, tem modernos no cinema, tem muito conto, muita narrativa, tem muito pseudo fato, visualizações do Slenderman na rede, está cheio disso, né? De não só disso, como de criptídeos e de descobertas incríveis, está cheio na rede, é bem divertido, eu acompanho várias, né? Acreditando ou não. Mas o Slenderman, eu acho a creepypasta mais densa que tem. É um personagem, tirando o aspecto que ele é descrito, que é um pouco infanto-juvenil, vamos dizer, mas ele, para mim, parece simbolizar coisas como a pedofilia, simbolizam as agressões a menores de qualquer natureza, o bicho-papão, como eu mesmo digo no conto. Então, o Slenderman é um predador de crianças. Nunca fica muito claro o que ele faz com as crianças, mas ele desaparece lá com as crianças. E o bacana do mito Slenderman é o entorno histórico. Tem gravuras, tem desenhos, tem relatos do Egito Antigo, da Idade Média, de tudo que é época e de vários lugares, como eu também menciono no conto, que com um pouco de boa vontade você interpreta, aquilo é o Slenderman, né? Então tem esse aspecto bacana que toda boa lenda do horror deve ter. É uma conexão de alguma maneira com a realidade, se é que a gente pode chamar assim. Então, eu pediria a vocês, além dos manjados likes, compartilhamentos e comentários, tem muita coisa para comentar nesse ponto, uma atenção assim, né? Eu vou considerar uma gentileza.
vocês ouçam com atenção essa história, que é meio autobiográfico e é meu primeiro esforço literário, assim, vamos ver nos comentários o que vocês acham, né, desses. Hoje eu tenho já muitos contos escritos, esse foi o primeiro, mas tem dezenas e dezenas de outros, todos foram publicados. E depois, com o tempo, a gente vai narrando um ou outros melhores, né? Eu, no outro dia, me surpreendi muito, um dos que eu mais gosto, que é Os Cucos. Eu fui ouvir no canal, mas como tá horrível a gravação, bem ruim, está precisando de repostar também. Então aguardem que Os Cucos vêm aí. Mas por enquanto vamos ficar mesmo de Slenderman. Então, espero que vocês gostem. Abração a todos, saudações. Slenderman, Vitor Machado, 2020. Um abraço. Slenderman, 2020, Vitor Machado. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Vem jantar! Já vou! O quinto já vou tivera exatamente o mesmo efeito dos outros 4. Como vinha acontecendo há meses, Marcos tinha extrema dificuldade de deixar seus estudos e juntar-se à família para jantar. Permanecia na improvisada biblioteca-escritório localizada no sótão da casa por horas a fio. No início ainda descia a tempo de pegar o finzinho da refeição, sempre com algum gracejo ou observação capazes de desanuviar o semblante de sua esposa. Numa segunda etapa, nem isso. Só a graciosa voz de sua filha Vitória, Vivi para os íntimos, ainda tinha alguma probabilidade de arrancá-lo de lá. Entretanto, nos últimos dias só saía quando o casarão do Abranches se encontrava imerso em trevas e todos já estavam dormindo. Como já estava aposentado, foi possível a Marcos pouco a pouco ir trocando o dia pela noite. Não que ele não percebesse o que acontecia, a desagregação da vida familiar, o impacto do humor de sua esposa e filha e mesmo o atributo que esta rotina vinha cobrando de sua saúde. A causa profunda desse comportamento aberrante era perfeitamente clara para ele. O que começara como apenas uma curiosidade intelectual com tons até mesmo engraçados, pouco a pouco se transformara em medo, sublinhado por uma avassaladora sensação de urgência. Ele precisava saber mais, cada vez mais e mais rápido, sob pena de pôr a própria segurança de sua família em perigo mortal. No princípio ainda tentou envolver sua mulher na questão, mas Madalena não era dada a fantasias. Naquela noite o cansaço venceu-o e nem sua constante tosse pôde impedir Marcos de mergulhar num sono agitado e povoado de sobressaltos. A cabeça apoiada incomodamente no teclado do computador, braços caídos ao lado da poltrona giratória, pés parcialmente dentro das pantufas. Na manhã seguinte foi despertado pela aguda dor na coluna, companheira constante dos últimos anos. Essa dor era talvez a única habitante do casarão que se fortalecera pela nova rotina de vida de Marcos. Com a bochecha direita comicamente quadriculada pelo teclado e os cabelos acinzentados formando um topete ridículo, ele se levantou com dificuldade da poltrona. Ainda meio zonzo, dirigiu-se como pôde ao andar térreo, impulsionado pelas agulhadas nas costas. Lá embaixo, tudo era silêncio. Na copa, os vestígios do café da manhã indicavam que uma vez mais a família trilhara caminhos diferentes dos dele. Num prato, 3 pães de queijo o saudaram em nome da esposa e filha. Serviu-se de um café frio e engoliu vorazmente os representantes de sua família. Onde teriam ido? Em que dia da semana estavam? A folhinha da farmácia pendurada na porta sussurrou-lhe: sábado. Na certa, então, estariam no parque, aproveitando o belo e raro dia de sol e temperatura amena. Medida acertada, pois, afinal, de que valia morar tão perto do Parque Tingui e não frequentar aquele belo lugar? Vitória adorava correr no gramado e dar comida aos patos. As imagens dos outrora frequentes passeios chegaram à mente de Marcos como uma repreensão, mas foram logo expulsas por uma irritada sacudida de cabeça. Na verdade, estava até aliviado pelas ausências,
pois o processo estava avançando mais rápido do que seria desejável. Precisava pesquisar mais, encontrar um jeito de alterar a conclusão terrível que se aproximava. Tudo começara com uma longínqua imagem de sua infância no Rio de Janeiro, lá pelos anos 60. Quando pequeno, mais ou menos 5 anos, Marcos costumava visitar uma amiga de sua mãe, uma espécie de tia, Dona Leonor, ou a tia do Senado, como ele a chamava. Residia num velho sobrado situado na Rua do Senado, centro do Rio de Janeiro. Além do estado decrépito da casa e do armazém que se estendia por todo o pavimento térreo, a própria situação da dona da casa produzia forte impressão na mente da criança. A moradora vivia há anos paralisada em cima de uma cama, mal movendo a cabeça. Dizia-se que o ataque que a reduzira a tal estado fora devido ao desaparecimento inexplicável de seu neto. Na época, o caso fora intensamente investigado, pois crimes contra a infância ainda não eram lugar comum, como hoje em dia. Apesar dos esforços da Polícia do Distrito Federal, nunca se pôde esclarecer satisfatoriamente o desaparecimento. Depoimentos desencontrados falavam do acidente num bueiro aberto nos fundos da casa. Rapto ou outras explicações. Todas hipóteses descartadas pelos investigadores. Quanto ao bueiro e seus habitantes, realmente poderiam fazer desaparecer uma criança, mas o menino jamais se aproximava dos fundos do armazém, justamente pelo pavor que os enormes ratos lhe causavam. Uma testemunha, um mendigo residente num parque das redondezas, declarara à polícia ter visto quando Marcelinho entrou em casa, já de noitinha, exatamente na véspera do sumiço. Disse ainda que um homem alto, magro e muito pálido havia recebido a criança na porta de serviço, à esquerda da construção. Pensou tratar-se de um dos muitos empregados do armazém, mas um detalhe fez a polícia desconsiderar todo o depoimento. O tal homem esguio usava um apertado paletó negro, dificilmente o traje de um empregado de uns secos e molhados. Após a tragédia, a filha de Dona Leonor e seu marido se mudaram dali e poucas vezes voltaram. Naquelas visitas à tia do Senado, Marcos degustava com prazer os mínimos detalhes sombrios da vetusta residência. Como todo geminiano com lua em Escorpião, tudo que apresentasse tons macabros o atraía inapelavelmente. Atrás da estreita porta de entrada, uma longa escada levava diretamente ao pavimento residencial, acima do armazém do térreo. Os degraus cobertos por tapeçaria que outrora fora vermelha, solta aqui e ali, respondiam com rangidos aos passos da criança e de sua mãe. Marcos gostava de acreditar que tais sons eram saudações dos pequenos seres ocultos por trás das tábuas. O pavimento superior oprimia quase fisicamente, tanto pela pouca iluminação, como principalmente pelo cheiro, um miasma difícil de descrever exatamente. Uma mistura excêntrica dos aromas salgados vindos do térreo com algo mais pesado e doce que dominava o piso residencial, tudo envelopado em iodo. Talvez os adultos não dessem tanta importância, mas o guri avidamente buscava experimentar cada sensação daquele, digamos, castelo assombrado. Logo após a recepção por uma enfermeira, os parentes da velha jamais estavam lá. O menino procurava perder-se para explorar a casa. Pouco a pouco ia se afastando do abafado quarto-prisão da doente, até que saía do alcance visual da mãe e... pernas para que te quero. Assim que se sentia livre, iniciava a viagem. Já tinha ido ali inúmeras vezes, mas a excitação de perambular pelos enormes e silenciosos cômodos sempre se renovava. Um dos locais favoritos era o jardim de inverno. Era contíguo ao quarto de dormir da velha dama, mas a porta de comunicação de ferro batido não funcionava há tempos. O que mais o encantava ali era o piso de vidro translúcido, apoiado numa trama de ferro. Costumava deitar-se, achatado na superfície fria, procurando enxergar alguma coisa através do vidro. Podia perceber alguns sons abafados vindos do armazém abaixo, mas apenas sombras indistintas chegavam a seus olhos. Um pequeno hall reunia as saídas do salão frontal da casa, do quarto da enferma, de um lavabo e do jardim de inverno. Era completamente decorado por jarrões, com plantas, espadas de São Jorge, Comigo Ninguém Pode, etc.
Nesse pequeno bosque interior reinava um doce aroma vegetal e sempre prendia a atenção e os sentidos do pequeno Marcos. O menino costumava vagar por ali, indo de jarro em jarro, examinando seu interior e a pequena fauna que vivia nos pratos coletores de água. Penetrando fundo no casarão, um longo e mal iluminado corredor conectava o hall a uma enorme sala de jantar, sendo flanqueado por uma sucessão de portas que davam acesso a 4 quartos vazios. Essa peça não tinha qualquer atrativo e vivia sempre imersa em trevas. Apenas um túnel a ser atravessado para chegar-se à brilhante sala de refeições. Nesta, o que monopolizava a atenção do menino era a enorme cristaleira e as sempre presentes cavacas açucaradas, invariavelmente servidas com chá ao final das visitas. No centro do cômodo, uma impressionante mesa de jantar de carvalho, naqueles tempos já raramente usada. Por baixo do pesado tampo, uma trave belamente torneada conectava as traves de sustentação do móvel. Quando ninguém estava olhando, Marcos se equilibrava com as costas apoiadas na trave e se imaginava numa nave espacial a atravessar o infinito. Além da sala de jantar, sempre fora terra incógnita, região habitada pelas empregadas e que de alguma forma levava de volta ao pavimento inferior e a seus ratos. A visita daquela tarde chuvosa de junho, porém, estava destinada a ser muito diferente e a exercer uma influência duradoura na vida de Marcos. Como era seu costume, assim que pôde desvencilhar-se do controle materno, o menino se pôs a vagar pelo hall forrado de vegetação. O murmúrio da chuva na rua, com o contraponto da tosse fraquinha da doente, faziam o sutil pano de fundo sonoro para o mal iluminado ambiente. A criança ainda finalizava a revisão do último jarrão de plantas quando algo capturou sua atenção pelo rabo do olho. Do hall se divisava o familiar retângulo iluminado da sala de jantar. Nele, como de hábito, a cristaleira das cavacas vista de lado e a extremidade da grande mesa de carvalho. Marcos levou algum tempo até perceber a diferença na imagem de sempre, a qual capturara sua visão periférica como num jogo de 7 erros. Mas não era possível o que parecia ver. O comprimento do corredor e as longas sombras do fim de tarde certamente causavam uma espécie de ilusão de ótica. Precisava se aproximar mais para ter certeza. Sim, alguém ou algo estava deitado imóvel na trave da mesa, da mesma forma como ele próprio se deitava em suas viagens espaciais. Com a diminuição da distância, pôde divisar nitidamente a longa cabeça que se projetava da roupa negra, fitando-o deitada. Os gritos do menino atraíram a um só tempo tanto Dona Margarida, sua mãe, como 2 serviçais. As 3 mulheres desembocaram na sala de jantar quase que a um só tempo. Marcos estava agarrado à trave da mesa, dedos brancos com força que fazia para se prender ali. Já não gritava, apenas um choro baixinho e contínuo continuava a sair de sua garganta. Os olhos fortemente cerrados indicavam que a criança buscava desesperadamente não ver alguma coisa. Mesmo os apelos de sua mãe demoraram para surtir efeito e fazê-lo sair debaixo da mesa. Pouco a pouco foi se acalmando, largou a trave de madeira e se aninhou entre os braços da mãe. Naquela tarde, nem as cavacas conseguiram atrair a atenção de Marcos. No caminho de volta para casa, não houve argumentos de sua mãe que pudessem extrair do menino uma explicação para o ocorrido. Recusava-se a falar sobre aquilo, e mesmo nos dias que se seguiram, não dava qualquer resposta, nem à mãe, nem ao pai, ou ao irmão mais velho. Em pouco tempo, a frase definitiva de seu pai, "Ele está lendo gibi demais", foi depositada como uma lápide sobre o assunto e tudo se encerrou, menos no íntimo de Marcos e em seu futuro. Décadas após, Marcos voltou a provar do mesmo gosto amargo daquela tarde chuvosa no centro do Rio de Janeiro. Tinha acabado de ser transferido para Curitiba, cidade que considerava a sua estação terminal. Apenas uns poucos anos o separavam da ansiada aposentadoria e boa parte de seu tempo livre era dedicada à construção de uma casa e à educação de sua filha Vitória. Na medida em que ela crescia e suas tarefas profissionais diminuíam, Marcos pôde ir ampliando o seu já apreciável número de hobbies.
Entre esses figurava com destaque o estudo de lendas e mitos europeus, preferencialmente celtas. Certa feita, perambulando pelos inúmeros sebos de sua nova cidade, Marcos encontrou bem mais do que havia inicialmente buscado. Sua intenção original era encontrar uma máquina de escrever em razoável bom estado para presentear seu filho mais velho, o Diogo. Nas primeiras investidas a brechós, foi-lhe recomendado um determinado sebo que, além de livros e revistas usados, especializara-se em velhas máquinas de escrever. Ali, provavelmente, poderia escolher entre modelos e idades diferentes, além da garantia de perfeito funcionamento. Sua política de não dar presentes aos filhos fora temporariamente interrompida como o efeito do indisfarçável orgulho que sentia pela inclinação literária do filho. Seguindo as indicações recebidas do dono do brechó, embrenhou-se Marcos por um labirinto de ruelas do bairro São Francisco, até chegar ao decrépito estabelecimento. Tratava-se de uma estrutura geminada, com um daqueles restaurantes velhos do centro de cidade, tão comuns no Rio e também em Curitiba. A metade ocupada pelo sebo ostentava acima da estreita portinha uma placa de um negro desbotado, com o nome da loja, Ínferos. Penetrou no recinto, instintivamente esperando sem ser recebido pelo alegre tilintar de uma sineta, mas em vão. Bem que a vareta metálica vibrava, impulsionada pela porta, mas a sineta já não ocupava seu lugar há tempos. No nível da rua, apenas caixas o receberam, junto com apreciáveis quantidades de pó. Um aroma de urina de gato, felizmente misturado ao molho bolonhesa da loja ao lado, também lhe ofereceu as honras da casa. À direita, um buraco negro e uma precária escada de madeira que dava acesso a um andar abaixo, logo explicaram o significado do nome do sebo. Não sem alguma preocupação com o estado dos degraus, Marcos empreendeu a descida em busca de algum ser vivo. Olá, bons dias, moço. A saudação viera de trás de uma pilha de livros, meio imersos em penumbra, acomodados sobre uma mesa pequena. A luz amarelada que uma lâmpada de 25 watts lançava do fundo do cômodo só acentuava a sensação de obscuridade. Bom dia. Me disseram que vocês trabalham com máquinas de escrever usadas? Sim, tenho diversas. Tudo garantido. Parece que tudo que é antigo está voltando à moda. Retrô, eles dizem. Ainda bem, pois livro que é bom nunca esteve tão fora de moda. Mas vamos dar uma olhada. Alguma marca em particular? O atendente sentado era uma figura estranha, alto, careca, apertado num terno preto completamente abotoado. Uma expressão facial peculiaríssima, mas a um só tempo difícil de descrever ou mesmo lembrar. Quase como se lhe faltasse o próprio rosto. Marcos não chegou a espantar-se com ele, tanto pela falta de luz ambiente, como pelo fato de sua atenção estar presa às estantes e armários atulhados de livros. Apesar de acostumado com sebos desde a infância no Rio, algo ali era muito diferente do padrão. Nada das eternas revistas Placar, Coquetel, Edições de Ouro, livros de capa mole, etc. Nada era fácil de examinar, apenas exemplares em mau estado, encadernados em capa dura e uma camada suplementar de pó. A marca deixada na madeira quando retirado um livro era a demonstração do pouco movimento na loja. Às suas costas, o esquelético proprietário continuava a falar sem parar, aparentemente não afetado pela falta de respostas de Marcos. Seguia-o de perto, como uma sombra, sempre sussurrando algo que pouco alcançava a atenção do cliente. Olivetti? Hamilton? Sim, esses são muito interessantes. Veja mais ali ao fundo, por favor. Aqueles ali nem cheguei a catalogar. Como vai a família? E a menina Vivi? Mais receptivas que os ouvidos de Marcos, as narinas pararam de captar a bolonhesa com urina e registraram um marcado aroma vegetal. Algo como humus, aquele cheirinho típico de bosques e florestas. Instintivamente, olhou para os pés em busca de lama, nada encontrando. O encanto que dominava Marcos estava prestes a quebrar-se quando sua vista passou por um trio de volumes de tamanhos desiguais e amarrado com barbante cru. Eram curiosamente escritos em 3 diferentes idiomas,
algo incomum em sebos, onde normalmente se separam os livros por assunto, mas também por língua. Fjardub, der große Mann e Thief of Cook. O título da primeira obra, gaélico para o homem negro, o atraiu irresistivelmente. Já tinha lido qualquer coisa sobre o assunto em seus estudos de mitologia celta, mas não lembrava exatamente o que. Manuseou o amarrado de livros, mas não conseguiu vencer o nó apertado que os mantinha unidos. Já ia devolver o pacote à prateleira, quando as mãos secas e brancas do proprietário apossaram-se dos livros, e de forma simples e rápida os separou, deixando o barbante serpentear em direção ao solo. É gaélico, alemão ou inglês? Contra todas as possibilidades, apostaria em gaélico. Na verdade, é isso mesmo. Não sou fluente, mas... Sei, é familiar com o tema, hein? Mas os outros tratam do mesmo assunto, afinal. Engraçado, aí está mais uma coisa que está voltando à moda. O senhor mexe muito com o web? Estavam os dois bem no fundo da loja e o aroma úmido e herbáceo tinha se tornado pesado, dominante. A lâmpada continuava seus débeis esforços contra a penumbra, mas novamente só conseguia marcar a silhueta do livreiro. Bem, não de verdade. Sites de notícias, coisas assim. Procuro também vigiar o que minha filha acessa. Sabe como é nesses tempos de hoje, nunca se sabe. Sabe as palavras, senhor Marcos. Sabe as palavras. Crianças são muito preciosas e precisamos guardá-las. O diálogo era acompanhado como um mantra monótono pelo estalido seco dos dedos do homem tamborilando sobre a capa do primeiro livro da pilha. A mão segurando os livros projetava-se à frente do corpo, sendo alcançada pela luz amarela. O efeito era como se o conjunto mão-livro flutuasse no ar. Marcos não pôde evitar de voltar a vista para o pacote, e igualmente não pôde deixar de notar a peculiaridade da mão e dos dedos. Um apêndice esbranquiçado e de aspecto doentio, quase mumificado. As unhas eram vestigiais quando muito, terminando bem antes da extremidade dos dedos. Num gesto incisivo, o livreiro empunhou o conjunto dos livros, deixando-o nas mãos do freguês. Virou-se e voltou ao seu posto na mesa ao pé da escada. No caminho, continuou a falar, sem esperar pelas réplicas de Marcos. Mitos nunca morrem. Só precisam ser alimentados. Alimentados sempre. Alimentados pela fé. Mas e a máquina de escrever, senhor Marcos? Não sei. Concordo. O rapaz não ia gostar mesmo. É mais uma homenagem, sabe? Considere-se acarinhado e pronto. Mas e esses livros? Quanto pede por eles? Nada. Como assim? E como pode perceber, o negócio de venda de livros já não faz muito sentido para mim. Em breve me mudarei daqui e vou buscar alimento em outras bandas. Se não lhes servirem para nada, sempre posso pegá-los de volta. Mas eu insisto em pagar por eles. Veja, meu caro, acabei de adquiri-los e nem os cataloguei ainda. Não paguei nada também. Faziam parte do acervo de um senhor que acabou de falecer. Morava perto de você, por acaso. Paguei praticamente o peso do papel. Vá em paz. E bons estudos. Marcos, meio sem pensar, tomou o rumo das escadas e voltou ao andar térreo. Foi recepcionado pela urina de gato, já sem o molho. Mais uns passos e emergiu na rua São Francisco. O ar livre e a abundância de luz tiveram o efeito semelhante ao que sentimos ao chegar à tona d'água depois de mergulhar por algum tempo. Tomou o caminho da rua Riachuelo em busca do ponto do ônibus e teve que dar uma corridinha para pegar o veículo que já se preparava para zarpar. Haviam poucos passageiros àquela hora e logo sentou-se junto à janela no lado direito do ônibus. Lá fora, um amontoado de crianças maltrapilhas o fitavam. Um olhar triste, estupidificado e sem vida. Realmente, crianças são muito preciosas e precisamos guardá-las. Ao lembrar-se das palavras do livreiro, também se deu conta de algo notável que não havia percebido antes. Como sabia ele seu nome? Não chegara mesmo a perguntar pela menina Vivi? Parecia saber também onde morava. E também sobre seu filho? Estranho.
Aquela visita ao sebo marcou definitivamente uma inflexão na vida de Marcos. O antes amplo leque de hobbies foi paulatinamente se fechando, dando lugar ao que logo se transformaria numa obsessão. O bem cuidado jardim começou a mostrar sinais típicos de falta de atenção. Grama desigual e enfraquecida em certos pontos, floreiras com crescimento caótico e floradas pífias, pés de árvores frutíferas coalhadas de frutas em diversos estágios de decomposição. O aquário então nem se fala. Sob pretexto de uma limpeza geral, foi esvaziado e nunca mais posto a funcionar. As antes frequentes excursões gastronômicas familiares foram se reduzindo até cessarem por completo. O último desses passeios ocorreu num sábado, Dia Nacional da Feijoada. O rito da feijoada fora sempre seguido por Marcos, e em todas as muitas cidades por onde se fixara em sua vida, sempre procurou identificar a segunda melhor feijoada possível, naquela localidade. A primeira, claro, era a que ele fazia. No caso da Cidade Verde, a eleita foi a versão elaborada num pequeno e antigo restaurante, localizado bem no centro, mais precisamente na Rua São Francisco. Feijoadas antigas, sem frescuras de carnes aqui, feijão ali, só carnes nobres e outras esquisitices. Finalizada em forno de barro e servida em cambuquinhas de cerâmica vitrificada, sempre vazando pelas beiradas, tipo saquê. Um verdadeiro festim carioca, uma celebração ao deus da Casa de Branco. Só mesmo com tais atributos para tirar Marcos do poço de estudos onde se metera, a partir daqueles fatídicos 3 livros. Esse almoço com a família fora uma última tentativa de sua mulher Madalena de alguma forma, tentar voltar à vida normal. Já não vamos lá? Tem tempo. Acho que a Vivi nem era nascida. Acho que não. Mas tenho tanto que ler, justo sábado, é quando rende mais. Está bem. Talvez seja até uma boa. Posso aproveitar a viagem e dar um pulo lá. Pode ter mais material. Não sei do que estás falando, mas então vamos. Vou me arrumar e aprontar a vitória. Vai tirando o carro, vai? A chuvinha que caía tornava a perspectiva de uma fumegante feijoada ainda mais agradável. Carro estacionado nas imediações da Praça Tiradentes, ticket colocado no para-brisas, pois ainda era cedo, e lá se foram os 3. Uns 100 metros antes de chegarem ao restaurante, onde um par de velhinhos fardados de branco os aguardavam, Marcos parou ao lado de uma cantina italiana. Olhava fixamente para o arruinado prédio, que ficava à direita. Obviamente, o imóvel não era utilizado há tempos. Pelas grades que barravam o acesso, só se podia vislumbrar tijolos, alvenaria quebrada, madeira partida e muito lixo. Semi-enterrada na poeira, uma placa pintada do que fora preto um dia indicava o nome da última loja ocupante, mas a sujeira impedia a leitura. Mais para dentro, um estrado de madeira fechava um previsível acesso para o porão. O que tu queres nessa ruína aí, amor? Nada. Eu jurava que tinha uma loja bem aqui, um sebo. Só se foi há muito tempo atrás. Não tem nem 6 meses que estive aqui. Foi em abril, perto do aniversário do Diogo. Foi aqui que ganhei aqueles livros. Aquela imundice? Ganhou? Já está ganhando coisas na rua, é? Você está enganado, é claro. Claro que não, eu... Tá bom. Mas vamos logo, antes que a feijoada acabe. Papai, vamos logo. A feijoada estava ótima como de costume, mas nem isso animou muito o almoço. Marcos só pensava em voltar para casa e retomar os estudos. Respondia com monólogos às observações da esposa e mesmo da filha. Estava num impasse e o inexplicável acontecimento de encontrar a livraria em ruínas parecia-lhe fechar a última porta. A pouca paciência de Madalena acabou por se esgotar e o almoço terminou, para alívio de Marcos, antes do que seria de se imaginar. Apesar dos protestos de Vivi, que desejava dar uma passadinha na casa da avó, rumaram todos de volta para o casarão do Abranches. No meio do caminho, a pretexto de atender a filha que chorava sem parar, Marcos resolveu então dar uma parada na sogra, lá deixando toda a família. Prometeu voltar à noite para buscá-las, já antegozando a solidão da qual desfrutaria em casa e que empregaria em mais estudos e leituras. Após os protocolares "tudo bem por aqui?",
respondidos de forma igualmente rotineira pelos "já vai, tá cedo", Marcos se mandou para casa. A tranquilidade foi interrompida lá pelas 10 da noite, quando sua atenção finalmente captou a campainha do celular. 35 chamadas não atendidas. O impasse continuava sem solução. O conteúdo de 2 dos 3 livros, com mais ou menos dificuldade devido às línguas, já tinha sido completamente devorado. Apenas o alemão ainda não fora totalmente analisado, não tanto pela língua, mas também pelo fato de ter sido em algum momento molhado e estar com muitas páginas coladas. De qualquer forma, trata-se de uma lenda a respeito de um ser sobrenatural com o desagradável hábito de predar crianças, enlouquecendo-as e desaparecendo com elas, o famoso Slenderman. Os mais antigos poderão tranquilamente classificar a história como uma nova roupagem do bicho-papão. É possível, mas oficialmente a criatura era descrita como um meme da internet e se tinha como certo, inclusive, quem a teria criado. A própria natureza da internet teria feito o resto, transformando uma brincadeira numa lenda urbana, com substância suficiente do ponto de vista dos que chegaram na história depois. Na rede, era corriqueiro encontrarem-se filmes, fotos, gravuras e narrativas, supostamente mostrando o tal Slenderman. O livreiro da Rua São Francisco tinha mesmo mencionado qualquer coisa sobre a web. Até aí tudo bem, mas a realidade se mostrara mais profunda. Para começo, os livros que Marcos obtivera tratavam de lendas de distintas origens geográficas e de tempos históricos bem diferentes. As características físicas e mesmo a forma de agir da criatura, mostradas em tais narrativas díspares, eram perturbadoramente similares. Simplesmente, a versão web não podia ser verdadeira, apenas uma releitura atual de um mito bem mais antigo. No máximo, o criador do mito poderia ter estudado o assunto e o recriado no novo mundo virtual. Mas isso teria ocorrido como uma piada ou como um pedido de socorro? Teria esse mundo virtual se transformado numa espécie de portal a devolver ao mundo algo esquecido e sepultado pelo ceticismo humano? O fato insofismável era que a descrição coincidente em fontes tão diversas não podia ser descartada com facilidade. Logo no início de sua pesquisa, Marcos pensou ter encontrado um aspecto comum a todos os ângulos pelos quais se podia abordar a história: o desaparecimento de crianças. Fosse no plano da vida particular de testemunhas, fosse nos detalhes das lendas antigas ou na internet, o alvo sempre eram crianças. Como forma de testar tal tese, Marcos começou a investigar do fim para o começo. Os milhares de casos de assassinatos infantis e pedofilia eram revirados desde a perspectiva do mito. A confirmação abrira as comportas de um pânico imenso em sua alma. Em muitos e muitos casos, nas mais variadas situações, enfermeiros, policiais, testemunhas, médicos, etc., lá estava o indefectível homem alto, com seu apertado terno preto e de feições nunca descritas de forma precisa. O degrau do terror subsequente foi quando passou a visualizar sua pequena princesa Vitória no papel de presa. Era simplesmente insuportável. Nem sua própria experiência da infância na longínqua Rua do Senado o abalara tanto. Precisava entender melhor, pesquisar mais. O modus operandi da criatura, suas forças e fraquezas, se melhor compreendidos, poderiam fornecer uma proteção. Este o impasse. Por mais que pesquisasse, por mais que procurasse, a informação era sempre a mesma e não avançava além do que já sabia. Literatura era o que não faltava, principalmente se a abordagem extrapolasse a visão web do fenômeno. Mas, apesar de vastos, os estudos e relatos não diferiam muito entre si. Por uma questão de disciplina e de método, voltou-se para o exemplar do Der Große Mann, o único ainda não explorado dos 3 obtidos na Rua São Francisco. Entretanto, não tinha muita esperança de nele encontrar algo novo. Com alguma dificuldade, abriu o volume com o auxílio de um abridor de cartas. O texto em si era como todos os outros, relatos medievais, gravuras e coisas semelhantes. Nada que já não soubesse de cor. Lá pela metade da leitura, uma folha de papel amarelado sobressaía, aderida pelo mofo e pela umidade, às páginas do livro. Aparentemente anotações de um leitor anterior. Fora as referências numéricas a ilustrações de determinadas páginas,
as observações propriamente ditas eram completamente ilegíveis, tanto pela caligrafia como pelas manchas no papel. Pronto, a última esperança de uma pista como que se esvaía bem à frente de seus olhos. Claro que o estudioso anterior tinha chegado a alguma conclusão, mas qual? Já se preparava para desistir quando o alegre grito de vitória vindo do andar térreo o reanimou, como um empurrão estimulante. Certamente estava de saída com a mãe para ir à aula de natação. Depois que começaram os treinamentos, estava radiante, só falava de nadar, de praia, do Rio de Janeiro e do professor, que apelidara de Varapau. Marcos voltou a atenção para o estudo, fortalecido na intenção de desvendar todo o mistério em nome de sua pequena princesa. Relanceou os olhos pela enésima vez no papel amarelecido e quase riu. As tais anotações tinham sido garatujadas no verso de um papel timbrado. Receita Federal do Brasil. Uma tênue esperança foi ganhando corpo, e onde já só haviam trevas, surgiu uma fímbria de luz. Segundo o livreiro, o volume fora adquirido recentemente e aqui mesmo em Curitiba. O dono morrera pouco antes e tinha alguma conexão com a Receita Federal, seu emprego até a aposentadoria 3 anos atrás. Era pouco, mas facilmente pesquisável. Após muito tempo, Marcos despertou animado e bem disposto, como nos velhos tempos. Determinara que naquela manhã voltaria ao prédio da Receita no centro e buscaria informações. Eram grandes as esperanças de rastrear seu predecessor na busca pelo homem esguio. Tomou o Interbairros e, após pouco mais de 30 minutos, desceu perto da Praça Tiradentes. Eram cerca de 10 horas de uma ensolarada manhã e o centro, como era de costume num dia de semana, estava cheio de pessoas apressadamente se deslocando em direções opostas. Sempre que caminhava em Curitiba, se recordava de uma das colocações prediletas de sua afinada mãe. Para ela, havia uma regra de ouro ao se andar na rua: manter a direita. Isso teria o condão de organizar as multidões em sua quase corrida pela vida e evitar o bate-cabeça característico de duas pessoas andando apressadas em sentido contrário. Infelizmente, essa regra parecia nunca ter chegado por aqui. Alguns quarteirões adiante, e após uns tantos bate-cabeças, chegou ao grande prédio do Ministério da Fazenda. Identificou-se na portaria e zarpou para o setor de RH. Certamente ali poderia garimpar alguma informação sobre o falecido servidor pesquisador do oculto. Félix, um velho amigo ainda na ativa, era o atual chefe da divisão da gestão de pessoas, o que facilitaria muitas coisas. Olá, Marcos, que fazes por aqui? Não era você que dizia que não passava nem mais um minuto na repartição depois de aposentado? Cara, mas estou precisando de algumas informações. Informações aqui? Que andas fazendo para complementar a renda, hein? Não é nada disso. Preciso localizar uma pessoa, um colega, já falecido. Hã? Pelas minhas contas, deve ter morrido nos últimos 3 ou 4 anos. Será que tem muitos nessa situação? Peraí, já saberemos. Mas antes, senta aqui e vamos tomar um café. Eu mesmo que faço, 100% arábica. Aprendeu a lição, né? Ou vai me dizer que a Receita está com esse luxo todo com os funcionários? Luxo? Claro que não. Eu que compro, trago e faço. O que vem para nós está mais para piaçaba queimado do que café. Após o café e a atualização social de parte a parte, Félix apresentou ao amigo uma planilha impressa. Na mesma, 3 nomes acompanhados de uma série de dados funcionais. Quase temendo a resposta e sem saber exatamente por quê, acrescentou um dado a mais na tentativa de chegar a um nome definitivo. Quem procuro deve ter um filho ou filha pequena. Ah, então só pode ser o Randolfo. Morreu estupidamente, tem uns 2 anos, lá por outubro, se não me engano. Os outros não tinham filhos pequenos. Olha aqui o endereço onde morava. Que eu saiba, hoje lá só mora a viúva, a dona Zilá. Você pretende ir lá? Sim, certamente. Por quê? Tenho aqui um fichário de papelão, com papéis que eram de Randolfo. Mesmo depois de aposentado, ele vinha seguido aqui. Na última vez, poucos dias antes da tragédia.
Acabou esquecendo. Guardei na esperança que voltasse, mas isso nunca aconteceu. Você poderia... Claro, Félix, deixa comigo. Bem, cara, muito obrigado. Vou saindo, pois preciso falar com a viúva ainda hoje. Espera aí, preciso te contar, ele... Tchau, tchau. Beijo na patroa, hein? Sem esperar por mais informações, Marcos meteu o fichário dentro de sua pasta de couro e desembestou pela porta na direção dos elevadores. Poucos minutos depois, uma chuvinha já o aguardava na Marechal, em marcado e costumeiro contraste com o solão que deixara para trás ao entrar no prédio. Cristo Rei era seu destino. Não soltaria por nada o fiozinho de meada que acabava de encontrar. Talvez devesse ter esperado mais um pouco e inteirar-se de toda a tragédia que cercara o suicídio do colega e antecessor na busca pelo homem esguio. A tradicional batida de palmas na frente do portão demorava a produzir algum resultado. Não fosse a agonia em chegar a alguma conclusão, Marcos já teria desistido. Finalmente a porta da frente se abriu bem devagar, revelando uma magra figura de mulher. Roupa insuficiente para essa época do ano, pensou Marcos. Como a mulher não veio até o portãozinho de ferro, ele avançou o jardim adentro antes que ela fechasse a porta em sua cara. A senhora olhava em sua direção, mas de forma tão ausente que dir-se-ia buscar algo no outro lado da rua. Não pôde ele também deixar de reparar no estado descuidado do jardim. Grama alta, floreiras cheias de rebentos secos e uma ou outra flor desabrochada. Boa tarde, madame. Sou ex-colega de Randolfo. Podemos trocar uma palavrinha? Como resposta, a alquebrada mulher voltou-se e mergulhou na escuridão da casa, deixando a porta ainda aberta. Interpretando o gesto como um convite, Marcos subiu os poucos degraus que levavam ao pórtico e, sem hesitar, entrou na casa. Um cheiro de gordura velha fez as honras da casa. Seus olhos foram pouco a pouco se acostumando à penumbra dominante. A primeira forma a perceber foi a mancha branca formada pelo vestido da mulher sentada numa poltrona ao fundo da sala. Pelo chão, muitos brinquedos espalhados. Sobre a mesa de jantar, uma infinidade de pratos e potes, dispostos caoticamente. De forma incongruente, uma pistola de madrepérola repousava bem ao lado de um prato de brócolis. Posso me sentar? Obrigado. Nem sei bem por onde começar. Acho que tem uns livros que foram de seu finado marido e... Livros? Sim, 3 deles. São escritos em línguas estrangeiras. Dentro de um deles tem uma folha e... A mulher continuava imóvel e de seus olhos deslizaram lágrimas incessantes. Ao perceber isso, Marcos aproximou-se e sentou-se ao lado dela, penalizado. Tentou acalmá-la, mas sem sucesso. Em algum momento segurou as mãos dela e o efeito foi o de um cano que rebenta. Uma torrente de frases entrecortadas, de soluços, em tons estridentes e de variadas intensidades. Sim, os livros eram dele. Haviam muitos outros. Aquele estudo terminou por absorver a própria alma de seu amado. Não saía mais da biblioteca, não comia direito, foi ficando áspero, preocupava-se paranoicamente com a segurança do pequeno Felipe. Chegou a proibir que o menino frequentasse o futebol. Algo a ver com um novo instrutor? A catarse se interrompeu tão subitamente como começara. E as mãos da mulher apertaram as de Marcos, as unhas maltratadas chegando a tirar sangue do punho de Marcos. Foi como se as lembranças tivessem chegado num canto escuro da memória, e a sua contemplação foi por demais penosa. Lentamente a cabeça da mulher girou na direção da escada que levava aos pavimentos superiores. Randolfo, larga o menino, não, você está louco, não faça isso, Felipinho, não. E você o que quer? A pobre senhora levantou-se de um salto, postando-se atrás da mesa de jantar perto do prato de brócolis. Não tirava os olhos esbugalhados da escada imersa em sombras e começou a rir de forma nervosa e cada vez mais estridente. Era inútil ficar por mais tempo e Marcos decidiu partir. Silenciosamente foi se afastando, aparentemente sem despertar a atenção da viúva enlouquecida. Já ia a meio caminho rua abaixo em busca de algo para forrar a barriga quando ouviu o estampido.
Procurou convencer-se de que fora apenas um cano de descarga. Eram 5 da tarde quando Marcos chegou em casa, não encontrando ninguém. Outro passeio no parque, ainda bem. Cortou um pedaço irregular de salame e subiu as escadas de 2 em 2 degraus, logo alcançando o 3º piso onde ficava seu escritório. Quase não percebeu as pontadas na coluna. Estranha terapia, o medo. Explorara a última pista que tinha e agora estava novamente no início da trilha. "Peraí, o fichário amarelo?" disse ele quase gritando. Com a tensão do encontro daquela tarde, esquecera por completo da encomenda. Com mãos nervosas abriu sua pasta, dela retirando o material do ex-colega. Espalhou o conteúdo sobre a escrivaninha. Folhas impressas com imagens e textos, um pendrive e um bloco de tamanho médio. As imagens reproduzidas em preto e branco aparentemente eram oriundas da web. YouTube, provavelmente. Parques, pátios escolares, playgrounds e sempre muitas crianças. As fotografias tinham setas feitas com marcadores de texto amarelo esverdeado. Demorou para notar, mas as marcações pareciam indicar algo vagamente parecido com um homem. Parecido porque suas proporções eram distorcidas, se é que aquelas formas eram realmente braços e pernas. Inegável, porém, que o que pessoas menos excitadas mentalmente diriam ser efeitos de luz e sombra pareciam retratar sempre a mesma coisa: um homem alto, magérrimo, longos membros e vestido num terninho escuro, bem apertado. Das fotos passou ao bloco, vazio, com exceção de uma série de datas e nomes, além de uma calculeira ininteligível. O último par, data-nome, indicava 31/10, Felipe. Essa última anotação em particular fora sublinhada tantas vezes e de forma tão intensa que produzira uma sucessão de rasgos no papel. Agora o pendrive. Ligou o computador e impacientemente aguardou o fim do carregamento na máquina. Incrível como tanta coisa inútil, ou assim lhe parecia, precisava ocorrer antes do equipamento finalmente estar disponível para o seu suposto dono. Planilhas e mais planilhas era tudo o que pôde Marcos encontrar na mídia. Uma tabulação de observações, por certo, e algumas macro, definidas para calcular datas a partir do conjunto de dados. Estava no caminho certo. Já eram mais de 8 horas da noite quando ouviu o ruído do portão da frente se abrindo. Correu à varanda envidraçada do sótão e olhou lá para baixo. 10 metros o separavam do piso de mármore por onde naquele momento passavam Madalena e Vitória. Marcos, após meses de quase isolamento, ansiava por um jantar com a família. Assim desceu pensando no prato que faria e no vinho que abriria, mas decepcionou-se. Sua mulher tinha trazido alguns pacotes de comida chinesa, a julgar-se pelo formato das caixinhas. Quanta honra! Pretende jantar com a família, finalmente? Que bom, papai! Logo hoje que o professor Varapau vem aqui em casa. Quem? É como ela chama o professor de natação. Parece que ele disse que vinha aqui hoje. Tem algum assunto para tratar conosco. Ele é muito legal, papai. Sempre me espera no fim das aulas, antes de vocês chegarem para me buscar. Ele é teu professor de natação? Não. Ele fica só assistindo, lá em cima das arquibancadas. Quando todo mundo já foi, ele me chama. Quando vocês demoram, a gente conversa um bocado. A janta transcorreu sem grandes conversas. O intento de reeditar uma das alegres refeições do passado não se concretizara afinal. Vitória constantemente voltava-se na direção da janela da frente, obviamente na expectativa da chegada do tal professor. Já a mãe, a pretexto de uma crise repentina de enxaqueca, retirou-se para o quarto, deixando a tarefa de cuidar da menina para Marcos. Mas este preferiu deixá-la aos cuidados da babá eletrônica e voltou a refugiar-se no sótão. Vivi nem chegou a notar sua ausência, pois uma vez autorizada a deixar a mesa, postou-se de nariz quase colado no vidro da janela, vigiando atentamente a possível chegada do visitante. Já de volta a seu covil, Marcos mergulhou novamente nas tabelas de dados e planilhas, estudando-os atentamente. Que significariam aquelas datas? A data sublinhada daquela forma tão enfática deveria indicar alguma coisa. Seus devaneios acabaram por lhe trazer à mente uma indicação de que fazia a si mesmo há anos. Como seria o funcionamento de um cérebro em processo de enlouquecimento? O paciente teria consciência dele?
A lógica que operava então seria diferente da das pessoas sãs? Em que momento a percepção da realidade ultrapassava o limite do real, passando ao imaginário? No estágio atual, os processos mentais de Marcos, que pareciam uma mescla de raciocínios insípidos em preto e branco, mais ou menos convencionais, com insights coloridíssimos, apontando para visões inesperadas e profundas. Inesperadas para essa nova forma de ver a realidade, perfeitamente conexas com a lógica normal. Percebeu com um sorriso amargo estar experimentando exatamente esse contexto mental. Do mundo em preto e branco veio-lhe a sugestão de se confrontar a data sublinhada com o timeline do finado Randolfo, coletado na onisciente rede mundial. Confirmado o insight colorido, surgia incontestável o fato. Aquela data marcara o dia do suicídio do ex-colega e também do desaparecimento do pequeno Felipe, até hoje não esclarecido. Um som de vozes, filtrado pela distância e pela porta fechada do sótão, quebrou o encanto. Sim, Vitória conversava com alguém. Em seguida, passos na escada vieram até ele, catalisando e amplificando a pequena semente de terror que se formara em seu peito. As vozes cessaram assim que aquelas presenças alcançaram o topo das escadas. Dentro do sótão, colado à porta, estava Marcos, e uma onda de horror já engolfara completamente sua razão. Não mais o precário equilíbrio entre as perspectivas colorida e preta e branca, mas antes um turbilhão de cores e comandos cerebrais apenas semi-autônomos. O mais pavoroso era exatamente a certeza de que, a partir daquele momento, não era mais sua vontade quem comandava as ações de seu corpo. A última impressão que guardou no plano da consciência foi uma irreprimível vontade de rir. E riu. A porta abriu-se lentamente. Madalena despertou de seu agitado sono por um barulho que parecia vir a um tempo do sótão e da rua. Vidros quebrados e um baque surdo. Levou algum tempo até que seu cérebro processasse os dados e montasse uma terrível possibilidade. Este quadro como que a ejetou da cama na direção do salão e daí para a porta da casa. A possibilidade se transformou em fato logo após abrir a porta e olhar para o piso de mármore. O líquido viscoso e escuro que envolvia a cabeça do marido já se dirigia para o próximo degrau da escadinha de acesso. Em tempo, Madalena não voltou ao normal nunca mais. Não tanto pela morte de Marcos, mas pelo inexplicável desaparecimento de Vivi. Ainda hoje, a viúva reside no interior do Paraná, na casa de uns tios. Fim.